iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento e como você que nos acompanha já está acostumado, sempre trazendo um tema de teu interesse. Nesta edição, nós preparamos uma análise desse cenário nacional e internacional com foco no cenário econômico e como é que ele impacta na construção das classes sociais, classe A, B, C e D, etc. Mas o nosso foco aqui é a classe social. Nós vamos fazer uma análise de cenário para você entender como é que esses fundamentos, essas coisas que estão acontecendo no mercado externo impactam no poder de consumo, ok? Isso tem muito a ver com você, meu amigo, que nos acompanha, você que é empresário, você que trabalha numa empresa e que precisa acompanhar esse perfil, ok? Então, esse crescimento, ele é tão verdadeiro que você observa que pessoas que não tinham condição de comprar um carro, hoje têm. Estamos aí com sérios problemas no trânsito. A mesma coisa acontece com passagens aéreas. Muitas pessoas hoje têm acesso às passagens aéreas e a nossa infraestrutura aeroportuária começa também a apresentar desafios em função do crescimento da demanda. Isso é tão verdadeiro também que você vai poder acompanhar agora um VT com uma pessoa que conseguiu agora já estar na classe A, graças, dentre outros fatores, ao seu esforço pessoal. Acompanhe a seguir. Sou empresária, atuo no ramo feminino, trabalho com mulheres. Tenho um salão de beleza muito conhecido na cidade, a Maison Lu. Trabalho também com a Bob Store, que é uma loja de confecção feminina. Então, estou trabalhando com mulheres há 8 anos. Antes disso, eu era jornalista. Eu trabalhei em 3 emissoras antes de montar um salão de beleza. E montei um salão de beleza pequenininho, onde era tudo alugado. E aí comecei, fui trabalhando. Aí fomos crescendo, começamos com 4 funcionários, hoje somos 48 funcionários dentro do salão, de um único salão. A Bob Store, que é essa franquia de roupa que eu trabalho, é uma franquia que a gente tem ela há 1 ano e 1 mês. É uma franquia que deu certo aqui, é uma franquia que as pessoas gostam da roupa e também não dependeu só do meu trabalho, a marca já tinha um nome. E aí foi mais fácil trabalhar com ela. Você ingressar em qualquer lugar, em qualquer âmbito profissional, você tem que trabalhar muito. Os grandes empresários, os empresários vencedores tiveram que batalhar muito. Temos histórias aí maravilhosas de pessoas que eram camelô e que hoje são pessoas ali vitoriosas. E a minha história de vida não foi diferente, entendeu? Eu sempre fui aluna de colégio militar, ia de ônibus para a escola, meus pais separaram e eu fiquei sem, na verdade, minha mãe e meus irmãos batalhando, em seguida veio meu padrasto, que deu muito apoio pra gente, mas sempre com muita batalha. Eu ia de ônibus, ia num calor violento, voltava com fome da escola, porque não tinha dinheiro para levar para lanchar. E foi muito positivo isso para mim, porque isso me fez ter vontade de lutar, me fez ter determinação para seguir em frente e vencer. Isso foi um fator determinante. Então, meu querido amigo telespectador, você que nos acompanha, né, nós vamos trazer para você agora uma discussão muito interessante a respeito de todo esse cenário, mas do ponto de vista econômico, para exatamente ver como é que tudo isso está impactando no surgimento e no crescimento das classes sociais aqui no Brasil, sobretudo a questão do crescimento da classe A, consumidor classe A, tudo bem? E para trazer esses detalhes para você, nós vamos conversar com a Suzana, que é economista, né? E que vai discutir para a gente, fazer toda uma análise de cenário. Então, Suzana, estamos muito satisfeitos por ter você aqui em nosso programa. O prazer é todo meu. Então, vamos começar a nossa conversa? Claro. Então, olha só, veja bem. O Brasil vive um momento de crescimento, né? Experimentamos nessa economia globalizada, a crise que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, a partir de toda aquela conjuntura, nos impactou, mas nós reagimos bem. E estamos tendo sucessivas crises, né? O cenário atual mostra dificuldades econômicas em toda a Europa, né? Onde você tem que ter muita atenção àquilo, de alguma maneira nós somos afetados por aquilo. Mas a economia brasileira parece mostrar uma pujança muito grande e tem condição de reagir nesse cenário, né? Então, do ponto de vista nacional e regional até, como é que você analisa essas crises e como é que ela impacta na economia e que, por conseguinte, no poder de consumo da população?
Legal. Bom, a questão da crise que você muito bem lembrou, que nos afetou bastante, a gente pode sentir que nessa virada de ano, 2011 para 2012, o consumo aumentou. O que isso reflete? O que isso significa? Ano passado nós tivemos um ano mais restrito, onde a população, o consumidor, ele teve o acesso ao crédito de forma mais limitada, digamos assim. Então, o que a gente percebe? Que isso ainda é um resquício da crise que nós sofremos nos anos passados, né? Então, com isso, o consumo cai, você tem uma certa dificuldade em conseguir fazer um financiamento, em conseguir fazer um empréstimo, e a gente percebeu que isso aconteceu em 2011 de forma mais robusta, digamos assim. Já em 2012, o cenário já muda bastante. O que a gente percebe já nessa virada de ano, no começo do ano? Que a população já está tendo um acesso ao crédito mais facilitado, que a taxa de juros já vem caindo, que está tendo uma certa flexibilidade no acesso à compra, na facilidade em si do consumo. E com isso a gente tem aí a geração da renda, a geração, aumento da riqueza. Tanto é que não é à toa que hoje em dia o nosso estado, digamos assim, ele representa o quarto PIB do país. Então isso tudo reflete esse histórico que vem vindo e a gente observa que a população consegue comprar mais. Ou seja, a classe alta consegue comprar mais, a classe chamada A, né? A classe B e a classe C. Então está tendo, digamos assim, uma certa expansão do consumo de todas as classes de forma, digamos, equilibrada. Veja bem, as palavras da Suzana refletem uma coisa fundamental para o sucesso do teu negócio. Você sabe, nós estamos comprometidos com o teu sucesso, o programa Zona de Desenvolvimento há muito tempo tem essa característica. Então, é necessário que você analise o cenário, porque uma das questões fundamentais para o sucesso organizacional está aí, no pensamento estratégico. O pensamento estratégico te chama a atenção para que você possa projetar a tua empresa como ela deve ser daqui a, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até onde o teu mercado e a tua experiência conseguir ler. Mas é fundamental ter essa característica. E o teu negócio, o teu empreendimento, ele é afetado por esses vieses, vamos falar assim, por essas crises internacionais que diminuem, hora diminui, que hora aumenta o poder de consumo do teu cliente. Portanto, é fundamental, além disso, ter o perfil do teu cliente para saber como ele é afetado por essa crise. Então, que fatores, Suzana, nós podemos mencionar pragmaticamente que tem acontecido neste cenário que afeta o poder de consumo, né? E que depois faz com que a taxa de juros aumente, diminua, que o crédito esteja mais restrito ou mais alargado. Como é que a gente percebe isso? Perfeito. A gente pode observar, por exemplo, no mês de março, o Copom fez a redução da taxa de juros do país, né? Então a nossa taxa de juros caiu. O que isso significa? O que isso representa? Que o governo está incentivando o consumo. Que o governo quer que a população consuma mais. Consumindo mais, gera mais renda e gera mais riqueza, né? Então, o que acontece? O porquê desse controle dessa taxa de juros, o porquê desse sobe e desce, né, dessa taxa de juros? Quando a taxa de juros está baixa, incentiva o consumo. Incentivando o consumo, a gente pode ter alta da inflação, ou seja, alta dos preços. Então, para controlar essa inflação, por isso que o governo fica monitorando essa alta e baixa dos juros. Como o ano passado foi um ano mais restrito, com consumo mais limitado, uma certa dificuldade de acesso ao crédito, esse ano o governo já baixou a taxa de juros para incentivar o consumo e para com isso aumentar a renda, para ver se o nosso PIB aumenta um pouco mais. Então a gente pode perceber o quê? Que a gente começa a ter uma certa facilidade de você fazer uma compra, de você fazer um financiamento, de você conseguir um crédito maior, entendeu? Por exemplo, a questão do carro, o financiamento de carro. Ano passado estava bem restrito, então esse ano os bancos limitaram a questão da compra da entrada, a entrada do carro, né? Ano passado o consumidor tinha que dar pelo menos 20% de entrada do veículo. É um valor alto, dependendo, obviamente, do veículo. Então, esse ano já cortou-se isso. Você pode, hoje em dia, comprar um carro sem entrada. Então, é uma facilidade de você estar consumindo, de você ter acesso ao crédito. Esse é um exemplo bem interessante. Assim como a taxa de juros do cartão de crédito também, né? Que é o grande vilão aí de todo mundo, né, que usa cartão de crédito, as donas de casa, enfim,
as mulheres principalmente gostam de cartão de crédito. Então, não, por mais que a taxa de juros esteja diminuindo, a gente não precisa também deixar a coisa solta e tem que sempre estar tomando um certo cuidado, né? Com certeza. E aí, Suzana, eu vejo interessante que o empresário, nosso amigo que nos acompanha, que tem seu próprio negócio, que pretende montar seu próprio negócio, que ele fique muito atento a essas variáveis, né? Porque isso pode afetar diretamente aquele cliente potencial dele, né? E sabendo disso, ele pode, ora, controlar o consumo, ora, fazer promoção, enfim, tomar uma série de decisões. Mas nós estamos aqui, Suzana, apenas falando de análise de cenários. E eu com foco em um cenário, que é o cenário econômico. Mas eu chamo a tua atenção para a necessidade de, nessa análise de cenário, ver os outros cenários. Por exemplo, cenário tecnológico, político, social, cenário demográfico, tecnológico, a tecnologia que você usa para fazer com que o teu negócio funcione de forma a estar competitivo no mercado, né? De tal modo que esse composto, ele responde por parte importante do sucesso do teu negócio, ok? Mas não aguarde aí, porque nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar no próximo bloco discutindo agora uma questão mais micro da economia que pode impactar o teu negócio. É só um instante.